Três palavras: cala-te, aquieta-te. Deseja fazer o mesmo com o caos dentro de você, porque a mesma autoridade que silenciou as ondas está disponível para silenciar os seus medos. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: na tormenta da minha vida, Cristo é o meu refúgio e a minha paz. Que essa declaração seja a sua âncora durante todo este encontro. Vamos começar. 1. O seu lugar sagrado de encontro com Deus. Imagine por um momento um quarto em penumbras, uma vela acesa iluminando suavemente o ambiente e uma porta entreaberta que convida a entrar. Esse é o símbolo do que este espaço representa. Um santuário digital onde o seu coração cansado pode descansar, onde a sua alma ferida pode encontrar refúgio e onde a presença de Deus se torna a sua calma em meio à tormenta. Aqui não se pede que você chegue com forças, nem com respostas, nem com um rosto sorridente, quando por dentro sente que está desmoronando. Aqui você vem tal como está, com suas lágrimas, seus silêncios, sua fragilidade, porque é assim que o Senhor o recebe. O próprio Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este canal, este momento, é justamente essa casa aberta onde o descanso se torna promessa. Não há necessidade de ocultar a dor, nem de minimizar o que você sente. Deus não pede que você finja. A validação do seu sofrimento é importante, porque é aí, nessa honestidade, que a graça pode fluir. Quando você diz, Senhor, não aguento mais, Ele não o julga, mas o abraça. Este espaço digital é também uma comunidade invisível de corações que oram, que intercedem uns pelos outros, ainda que não se conheçam. Cada comentário, cada oração escrita, cada palavra de ânimo é um ato de intercessão, um eco da promessa de que somos um corpo em Cristo e de que quando um membro sofre, todos sofremos com ele. Aqui a solidão se dissolve porque você descobre que não está lutando sozinho. Em meio às tormentas da vida, o mais difícil é acreditar que pode haver calma. Mas em Deus, essa calma é real, é profunda, é como uma âncora que não se move ainda que o mar golpeie com força. Por isso quero lhe oferecer uma frase que será uma âncora verbal ao longo de toda esta série: calma em Deus. Repita-a em silêncio, escreva-a em seu coração, porque cada vez que sua mente se desordene, essas três palavras lhe lembrarão onde está o seu refúgio. Calma em Deus não significa que tudo se resolva de imediato, mas que mesmo quando nada mude por fora, algo muda por dentro. A sua alma se aquieta porque confia que o Senhor continua no controle. Permita-se chorar se precisar. O choro não é sinal de fraqueza, é uma linguagem da alma diante do Pai. Permita-se também o silêncio, porque no silêncio Deus fala com mais clareza do que no ruído. Permita-se mostrar sua fragilidade, porque na sua fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Paulo compreendeu isso quando ouviu o Senhor lhe dizer: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este santuário digital não é um espaço para que você esconda suas lutas, mas para que as coloque diante daquele que pode carregá-las com você. A Escritura nos lembra que a casa de Deus é uma casa de oração para todas as nações. Esse templo não é apenas físico, é também espiritual. Hoje você entra nesse templo interior, um lugar sagrado onde o seu coração se encontra com o Senhor. Imagine essa vela acesa como sinal da sua presença constante. Imagine essa porta aberta como o seu convite para entrar sem medo. Este não é um lugar de julgamento, mas de encontro. Aqui a sua vida quebrada não é rejeitada, é recebida. Aqui o seu cansaço não é desprezado, é sustentado. Por isso, toda vez que começar um vídeo, faça um pequeno ritual pessoal. Respire fundo, guarde alguns segundos de silêncio e diga em voz baixa: Senhor, entro em teu santuário, aqui estou tal como sou.
Esse gesto simples abrirá o seu coração para receber o que Deus preparou para você. Este espaço, então, se torna um altar, não de pedra, mas de fé. E a partir dali, Deus pode falar com você, consolá-lo e lembrá-lo de que, em meio à tormenta, Ele é a sua calma. O mundo tentará convencê-lo de que você precisa ser forte por si mesmo, que não há tempo para parar, que é preciso continuar lutando sozinho. Mas Deus hoje lhe diz o contrário. Pare de lutar sozinho. Na tormenta, eu sou a sua calma. Confie no meu poder. Essa é a essência deste santuário digital. Aqui você não vem para provar nada, mas para se render em seus braços, para reconhecer que o poder não está em você, mas nele. E quando você confia, quando entrega, quando descansa na sua presença, descobre que a tormenta continua rugindo por fora, mas dentro de você há paz. Uma paz que excede todo entendimento. Ao encerrar este momento, quero convidá-lo a sempre lembrar que você não precisa estar bem para se encontrar com Deus. Ele o recebe tal como você está. E neste refúgio, neste santuário digital, nesta comunidade de fé, a sua alma aprenderá a descansar na calma eterna que só Cristo pode dar. Porque a sua promessa permanece. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Esse é o verdadeiro descanso que o seu coração anseia. 2. Quando tudo desmorona, Deus é o seu refúgio. Quando tudo parece desmoronar ao seu redor e você sente que a tormenta da vida o golpeia sem misericórdia, é ali que Deus se revela como o seu verdadeiro refúgio. Não é um refúgio distante nem indiferente, não é um Deus ausente que observa de longe. Ao contrário, é um Deus presente, ativo, próximo, que se torna amparo imediato na tribulação. O Salmo 46, verso 1 diz com clareza: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa palavra presente significa que não tarda, que não demora, que no momento mais escuro a sua presença se torna real como um escudo que o cobre em meio aos ventos contrários. É importante entender que a calma que Deus nos oferece não significa a ausência de tormentas. Seria ingênuo pensar que a fé nos livra de toda dificuldade. A calma que vem do Senhor é algo mais profundo. É a sua presença habitando em meio ao caos. É como um farol no meio da tormenta marítima que, ainda que os raios e as ondas golpeiem, permanece firme, iluminando o caminho para um lugar seguro. Essa é a imagem do que Deus faz em sua vida. Nem sempre elimina a tormenta, mas se torna a luz que guia você, a rocha que sustenta os seus passos, o refúgio onde pode descansar. Existem muitos refúgios temporários nos quais tentamos nos esconder quando a vida nos sacode. Alguns buscam refúgio em distrações, em pessoas, em prazeres momentâneos, em atividades que apenas adormecem a dor por um instante. Mas esses refúgios logo desmoronam. São como cabanas de areia em meio a um furacão. O único refúgio eterno, indestrutível, é o próprio Senhor. O Salmo 18 descreve Deus como rocha, fortaleza e escudo. Essas palavras evocam solidez, permanência, proteção impenetrável. Quando você corre para Ele, não importa quão forte seja a tormenta, sabe que nada pode arrancá-lo de seus braços. O exemplo de Jó é um modelo poderoso de confiança em meio à crise. Ele perdeu tudo, família, saúde, bens. Foi lançado em uma tormenta que parecia insuportável. E, no entanto, o seu testemunho foi de fé inabalável. Ele disse em Jó 1:21, "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó entendeu que o verdadeiro refúgio não estava no que possuía, mas naquele que era dono de sua vida. Sua fé foi provada como o ouro no fogo, e ainda que não tivesse respostas, permaneceu no refúgio eterno que é Deus. Essa confiança é a que hoje o Senhor deseja semear em você. Que mesmo sem compreender as suas circunstâncias, você se apegue ao Deus que jamais abandona. Jesus também falou de uma paz diferente da que o mundo oferece.
Em João 14:27 ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de que tudo esteja em ordem, de que não haja problemas, de que tudo flua sem oposição. Mas a paz de Cristo é distinta. É um estado interior que não depende do externo, porque está enraizada na certeza de que Deus governa sobre tudo. Essa paz é a que sustenta o crente em meio à dor, a que o faz permanecer de pé quando tudo desmorona. A sua dor é real e Deus não a minimiza. Ele não é um pai que lhe diz, não chores, para desprezar o seu sofrimento. Ele reconhece a sua ferida, a valida, mas também lhe assegura que você não está sozinho nela. Como um refúgio de montanha em meio a uma nevasca, onde o viajante exausto encontra calor, alimento e proteção. Assim é a presença de Deus em meio às suas crises. Ele não pede que você negue a sua tormenta, mas que entre em seu refúgio para que, mesmo com o vento lá fora, encontre descanso dentro. Quero convidá-lo a um exercício prático, um método contemplativo que você pode aplicar quando sentir o caos. Busque um lugar de silêncio, respire profundamente e, em 6 passos simples, entre nesse refúgio. Primeiro, feche os seus olhos e reconheça a sua tormenta. Segundo, diga em voz baixa: Senhor, preciso do teu refúgio agora. Terceiro, imagine que corre para uma rocha imensa que o cobre. Quarto, repita o Salmo 46, verso 1, como declaração de fé. Quinto, guarde alguns segundos de silêncio absoluto, deixando que a sua presença o envolva. Sexto, termine agradecendo mesmo que ainda não veja a mudança, porque sabe que Ele está com você. Esse hábito, quando praticado, transforma o seu caos em um espaço de encontro com Deus. Lembre-se sempre de que a tormenta não define o seu destino, mas o refúgio para o qual você corre, sim. Se você corre para as suas próprias forças, logo desmoronará. Se corre para refúgios humanos, ficará exposto. Mas se corre para Cristo, encontrará calma mesmo em meio à tempestade. Ele lhe diz hoje: pare de lutar sozinho. Na tormenta, eu sou a sua calma. Confie no meu poder. Que essas palavras ressoem em seu coração como um eco constante e que, como Jó, como o salmista, como tantos testemunhos de fé, você possa declarar com firmeza que, ainda que tudo se abale, o seu refúgio permanece inabalável, porque a sua vida está sustentada nas mãos de Deus. 3. Ouvir a voz de Deus em meio ao ruído. Há um momento em meio a toda a tormenta em que o ruído parece ensurdecer você. As vozes da preocupação, os pensamentos que giram sem cessar, as dúvidas que gritam dentro de você. É fácil se confundir e acreditar que Deus guarda silêncio porque você não ouve nada espetacular. Mas a verdade é que a sua voz não costuma vir como um trovão, e sim como um sussurro delicado que só se percebe quando o coração aprende a dar espaço ao silêncio fértil. Em 1 Reis 19, verso 12, a Escritura diz: E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma brisa suave e delicada. Essa brisa suave é a maneira como o Senhor decide falar àqueles que o buscam com um espírito disposto. Não confunda silêncio com vazio. O vazio é ausência, é um buraco que desespera. O silêncio fértil, ao contrário, é um espaço carregado de presença, como um jardim ao amanhecer, onde tudo parece quieto, mas na realidade a vida está brotando em cada canto. Assim é o silêncio diante de Deus, não um vazio desolador, mas um lugar cheio da sua palavra, do seu sopro, da sua paz. Quando você escolhe se calar alguns minutos a cada dia, não está perdendo tempo, está entrando no terreno sagrado onde Deus pode semear em você sementes de esperança e direção. Uma forma simples de cultivar esse silêncio fértil é a prática da Lectio Divina, que nada mais é do que ler a palavra de maneira contemplativa, deixando-a descer do intelecto ao coração.
Em tempos de crise, você pode tomar um versículo como o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Primeiro você o lê lentamente, depois o repete em voz baixa. Em seguida, o guarda em silêncio, permitindo que a frase se misture à sua respiração. Cada vez que um pensamento de medo tentar interromper você, substitua-o por essa promessa bíblica. Assim, pouco a pouco, a sua mente começa a ser redirecionada para a voz de Deus e não para o ruído do temor. Elias nos dá um exemplo claro do que significa ouvir no silêncio. Depois de fugir e se esconder em uma caverna, cansado e assustado, esperava encontrar a Deus em algo grandioso, um vento forte, um terremoto, um fogo. Mas Deus não estava ali. Somente quando veio uma brisa suave e delicada, Elias compreendeu que o Senhor se manifesta no pequeno, no íntimo, no imperceptível, para quem vive distraído. Essa mesma brisa suave é a que Deus deseja fazer ressoar em seu coração. Não é um espetáculo, é uma palavra pessoal que chega quando a sua alma decide se dispor a ouvir. E quero lhe dizer algo importante. Você não precisa ouvir uma voz audível para afirmar que Deus falou com você. Muitas vezes, Ele se comunica com convicções internas, com uma paz que desce, com uma certeza que você não tinha antes de orar. Essa é a sua forma de guiar você. Se o seu coração está preparado, se você faz do silêncio um hábito, aprenderá a reconhecer a sua direção, ainda que ao redor tudo continue em ruído. Não busque sinais estrondosos, busque a suavidade da sua presença. A prática de dedicar ao menos 10 minutos diários a um silêncio orante pode transformar a sua vida espiritual. Encontre um lugar tranquilo, desligue o que possa distraí-lo, sente-se em calma e repita uma breve oração como: Senhor, aqui estou. Depois abra a Bíblia. Escolha uma passagem simples, leia devagar e permita que suas palavras se tornem eco dentro de você. Quando a sua mente divagar para os problemas, traga-a de volta a essa palavra. E no final, guarde 2 minutos em total silêncio, como quem se senta em um jardim esperando que a brisa toque o rosto. Nesse instante, o seu coração se torna terra fértil, onde Deus planta a sua mensagem. Esse silêncio contemplativo não é fuga da realidade, é preparação para vivê-la com outra perspectiva. Ao ouvir a voz de Deus em meio ao ruído, você não sai da tormenta, mas aprende a atravessá-la com paz. É um refúgio secreto ao qual sempre pode recorrer, um santuário interior que viaja com você aonde quer que esteja. E quando terminar esse momento de silêncio, não o deixe ali. Entregue com confiança o que ouviu. Diga ao Senhor: Pai, recebi esta palavra e a coloco em tuas mãos. Faz tu o que eu não posso fazer. Essa rendição é a culminação da escuta, porque você não apenas ouve, mas obedece com confiança. Assim, passo a passo, você vai descobrindo que a voz de Deus não compete com o ruído do mundo, mas o transcende com um sussurro que acalma a sua alma. Em meio à tormenta, essa brisa suave se torna a sua âncora, o seu guia, a certeza de que você não luta sozinho. O próprio Deus, na delicadeza da sua presença, lembra você de que, ainda que tudo se agite lá fora, dentro de você pode habitar a calma que excede todo o entendimento. 4. Render-se nos braços de Deus, não na derrota. Há um ponto na vida espiritual em que entendemos que lutar com as nossas próprias forças já não é suficiente. Não se trata de render-se em derrota, mas de render-se em confiança, como uma criança que se deixa carregar pelos braços seguros de seu pai. Essa é a verdadeira entrega a Deus. Não o gesto de quem se dá por vencido, mas o ato de coragem de quem reconhece que o controle nunca esteve realmente em suas mãos. Jesus expressou isso com ternura em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, ele não veio para aumentar o seu peso, mas para trocá-lo.
Você entrega os seus fardos pesados e recebe descanso. Entrega a sua necessidade de controlar tudo e recebe direção. Entrega a sua ansiedade e recebe paz. Render-se a Deus é um ato de coragem espiritual, porque vai contra a nossa tendência natural de nos agarrarmos a tudo. Achamos que ser fortes é carregar tudo sozinhos, quando na realidade a verdadeira força é reconhecer as nossas limitações e correr para os braços do Pai. O mundo chama isso de fraqueza, mas a fé chama de sabedoria. Soltar não significa perder, significa confiar. É como tirar uma mochila cheia de pedras que você carregou por anos. No começo você hesita, sente que sem ela ficará exposto. Mas quando a deixa no chão, descobre como é leve caminhar sem esse peso. A entrega nem sempre acontece de uma vez, e Deus sabe disso. Ele não exige que você solte tudo de uma só vez. A confiança é construída em camadas, como quem vai tirando aos poucos as pedras dessa mochila. Talvez hoje você só consiga entregar o seu medo, amanhã a sua ansiedade, depois a sua dor mais profunda. Deus respeita o seu processo e se aproxima de você a cada passo. A Bíblia nos lembra em Salmo 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa proximidade é a garantia de que em cada ato de entrega, mesmo que pequeno, o Senhor está sustentando você mais do que aquilo que você segura em suas mãos. Render-se a Deus também ativa um descanso que não é passividade. Não significa que você deixará de agir, significa que agora age a partir de outra fonte. Descansar nele é confiar que o seu esforço já não depende da sua força limitada, mas do poder inesgotável do seu espírito. É como caminhar ao lado de Cristo sob um jugo compartilhado. Já não é você puxando sozinho, mas ele levando a maior parte do peso. Essa graça ativa lhe dá liberdade para respirar, para viver com calma, mesmo quando a tormenta continua soprando. É a diferença entre remar sozinho contra a corrente e ter o vento a seu favor, porque alguém mais segura o leme. O gesto da entrega pode tornar-se um ritual cotidiano que lhe lembra quem sustenta a sua vida. Ao acordar ou antes de dormir, coloque as suas mãos abertas diante de você e diga em voz alta: Senhor, eu te entrego. E mencione aquilo que pesa no seu coração. Pode ser um medo, uma preocupação, uma pessoa, um plano. Faça um gesto físico de soltar, como se deixasse algo cair de suas mãos. Esse ato simples dá forma concreta à sua confiança e treina o seu coração para soltar em vez de se apegar. Com o tempo, o seu espírito aprenderá a descansar mais rápido e as suas mãos estarão mais livres para receber o novo que Deus quer lhe dar. É necessário distinguir entre resignação e entrega. A resignação derrotista diz: nada pode ser feito, eu me dou por vencido. A entrega confiante diz: já não consigo mais com minhas forças, mas confio que Deus pode. A primeira apaga a esperança, a segunda a acende. Uma deixa você vazio, a outra enche de paz. Quando você escolhe entregar em vez de resignar-se, o Espírito Santo atua como consolador, dando-lhe novas perspectivas e lembrando-lhe as promessas que sustentam a sua vida. Então, a tormenta continua do lado de fora, mas dentro de você floresce a calma que só Deus pode dar. A entrega é também um ato de mordomia espiritual. Você reconhece que a sua vida não lhe pertence, que tudo o que você é e tem vem de Deus. Ao soltar, você não perde o controle, mas o devolve ao verdadeiro dono. É como se um administrador entregasse as contas ao proprietário. Já não se desgasta tentando sustentar aquilo que nunca foi seu. Essa consciência liberta, porque você entende que não precisa carregar tudo, apenas ser fiel naquilo que Deus lhe confiou. Hoje, o Senhor o convida a dar esse passo de entrega confiante. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, de tentar resolver tudo à sua maneira. Ele lhe diz: coloque isso em minhas mãos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E enquanto você faz isso,
descobrirá que o que parecia impossível começa a se organizar, não porque a tormenta desapareça imediatamente, mas porque em suas mãos já não há peso e em seu coração há calma. Deus está sustentando você e em seus braços você encontra a força e a paz que sempre esteve procurando. 5. Fundamentos que nunca falham. Quando você olha para os escombros do que um dia edificou e hoje já não existe, é fácil cair na ideia de que tudo desmoronou como um castigo. No entanto, muitas vezes, o colapso não é juízo, mas redenção. Deus, em sua sabedoria, permite que aquilo que foi construído sobre alicerces fracos venha abaixo para lhe dar a oportunidade de levantar algo novo, sólido e eterno. Jesus explicou isso de forma clara em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A diferença entre permanecer ou cair na tormenta não está na aparência da casa, mas no fundamento sobre o qual ela foi levantada. Os alicerces da nossa vida espiritual determinam o quanto resistiremos quando chegarem as provas. Há quem edifique sobre o ego, sobre a própria força, sobre metas humanas que parecem firmes, mas na verdade são areia movediça. Outros confiam na vontade divina, na palavra de Cristo, na direção do Espírito Santo, e ainda que a sua casa não seja a mais chamativa, permanece quando a tormenta aperta. Hoje, Deus o convida a revisar seus planos, a se perguntar: sobre o que estou construindo? Se fizer a partir do seu orgulho, cedo ou tarde desmoronará. Se fizer a partir da sua palavra, nada poderá destruir o que ele cimentou. O processo redentor muitas vezes começa com uma queda. Primeiro, o que parecia seguro desmorona. Depois, a graça se estende como uma mão que levanta e cura. Finalmente, o Senhor começa a reconstruir sobre uma base nova. É o ciclo da redenção, das ruínas à restauração. O que caiu talvez não devesse permanecer de pé. Não veja isso como perda definitiva. Veja como o começo de uma obra melhor. Deus nunca destrói sem propósito. Quando Ele tira algo, é porque planeja edificar algo mais forte, mais duradouro, mais alinhado à sua vontade. Mas os alicerces não se levantam de um dia para o outro. Requerem paciência, tempo, constância. Na construção espiritual, isso significa perseverar na oração, na leitura da palavra, na obediência diária, ainda que não veja resultados imediatos. Um arquiteto não ergue uma torre começando pelas janelas. Primeiro cava fundo, coloca bases, reforça o solo. Da mesma forma, Deus trabalha em você, às vezes levando-o ao silêncio, à espera, ao processo lento, porque sabe que sem alicerces firmes, sua vida cairia novamente. Não se desespere se parecer que não avança. Talvez o que Deus esteja fazendo seja cavar mais fundo para assegurar sua estabilidade. Cristo mesmo é apresentado na Bíblia como a pedra angular, aquela que sustenta todo o edifício espiritual. Sem ele, qualquer construção é instável. Quando você coloca Cristo como centro e fundamento, todo o resto ganha sentido. Suas decisões, seus relacionamentos, seus projetos já não se sustentam no que o mundo dita, mas no que o Senhor estabelece. Paulo escreveu em Efésios 2:20 que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Essa é a garantia de que o que você edifica não é temporário, mas eterno. Imagine um arquiteto revisando planos. Observa onde a estrutura falhou, aponta as rachaduras, decide o que deve ser demolido para que o novo possa ser construído com segurança. Assim, age Deus na sua vida. Às vezes, derruba orgulhos, rompe hábitos, desfaz projetos, não porque o odeia, mas porque, como arquiteto divino, sabe que esses planos não suportariam a tormenta. E enquanto você chora pelo que se perdeu,
Ele sorri com ternura, porque sabe que o novo desenho será muito mais belo, sólido e duradouro. Um exercício prático que você pode fazer é um inventário semanal dos seus alicerces. Pergunte-se: isto que estou decidindo faço a partir do meu ego ou da vontade de Deus? Estou construindo sobre a areia das minhas emoções mutáveis ou sobre a rocha firme da palavra? Essa prática simples de diagnóstico o ajudará a discernir e corrigir antes que o peso da tormenta revele o que não estava firme. Hoje quero lhe lembrar algo pastoral. Se algo desmoronou em sua vida, não significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, pode ser sua maneira de lhe mostrar que estava construindo algo melhor. O que caiu talvez nunca devesse sustentá-lo, mas o que Deus edificar em você permanecerá. Confie que Ele é melhor construtor do que destruidor, e que o que está para levantar em sua vida terá alicerces eternos que nem o tempo nem a tormenta poderão destruir. Assim, você passa de chorar os escombros a abraçar o processo de reconstrução. Já não vê o que se perdeu como derrota, mas como preparação. E descobre que quando sua vida é edificada em Cristo, não importa o que venha, sua casa espiritual se manterá firme. Porque o próprio Senhor lhe diz hoje: pare de lutar sozinho. Na tormenta eu sou a sua calma, confie no meu poder. E 6. Deixar que Deus seja o arquiteto da sua nova vida. Quando Deus decide reconstruir a sua vida, Ele não faz isso com improviso nem com pressa, mas com a paciência e a sabedoria de um arquiteto perfeito. Ele conhece os planos, sabe onde colocar cada muro, cada janela, cada coluna. O Salmo 127, verso 1 afirma com força: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa que os seus esforços sem a direção dele são como levantar um edifício sem base sólida. Você pode investir energia, tempo e recursos, mas se não deixar que seja ele quem trace os planos, mais cedo ou mais tarde a estrutura desabará. A maneira como Deus constrói é por etapas, com um propósito definido em cada uma. Primeiro ele trabalha no seu interior, porque o coração é a raiz de todo o resto. Às vezes queremos mostrar um exterior impecável, como uma fachada recém-pintada, mas Deus começa de dentro, nas áreas ocultas, nos alicerces invisíveis. A transformação verdadeira não se mede por como os outros te veem, mas por como está a sua relação com Cristo no secreto. Depois, quando o interior está sendo restaurado, o exterior começa a se alinhar. É como um jardim que floresce primeiro debaixo da terra, onde as raízes se estendem antes que brotem os primeiros verdes visíveis. Para levar adiante essa obra, Deus nos convida a adotar o que se chama de regra de vida, um conjunto de hábitos espirituais que funcionam como planos de construção. Assim como um arquiteto não começa a levantar muros sem um desenho prévio, você não pode reconstruir a sua vida espiritual sem uma ordem clara que te guie. Essa regra de vida se sustenta sobre 3 materiais básicos: a oração, a palavra e a comunidade. A oração é o diálogo constante com Deus, o oxigênio que mantém viva a sua alma. A palavra é o alimento sólido, o plano detalhado que mostra onde colocar cada tijolo. E a comunidade é o andaime que te sustenta, porque ninguém constrói sozinho. Você precisa de irmãos e irmãs que orem com você, que te animem, que te corrijam com amor. Cada ato de obediência diária é um tijolo colocado nessa construção. Talvez você pense que uma pequena oração, um trecho lido ou um gesto de serviço não façam grande diferença. Mas, se olhar em conjunto, dia após dia, são como tijolos que levantam um muro firme. O problema é que muitos querem construir grandes torres de fé sem colocar os tijolos básicos de cada dia. A verdadeira arquitetura divina não é apressada, é fiel. É melhor um muro pequeno e sólido, edificado com constância, do que uma estrutura gigante e oca que desmorona ao primeiro vento. O exemplo de Neemias é um espelho perfeito desse processo.
Ele reconstruiu os muros de Jerusalém não com mágica nem com atalhos, mas com estratégia, disciplina e perseverança. Cada família reparava uma parte do muro, cada dia se avançava um pouco mais. Havia oposição, havia cansaço, mas o propósito era claro: levantar muros que refletissem a proteção de Deus sobre o seu povo. Da mesma maneira, Deus quer que você pegue cada área da sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus relacionamentos, as suas decisões e a reconstrua pouco a pouco sob a direção dele. Quero te lembrar de algo importante: a reconstrução leva tempo. Não se frustre se não vir mudanças imediatas. O inimigo sempre vai querer te apressar ou fazer você acreditar que, se não houver resultados rápidos, é porque Deus não está agindo. Mas cada dia fiel, cada pequeno tijolo, cada oração aparentemente simples faz parte de um design eterno. Como um edifício que se ergue lentamente, mas permanece para a posteridade, assim é a sua vida quando você a coloca nas mãos do arquiteto divino. Uma prática que pode te ajudar é estabelecer uma regra semanal simples: oração diária, leitura da palavra, um ato de serviço e um tempo de descanso intencional. Esse equilíbrio é como a mistura perfeita de materiais. Sem oração, a construção perde vida. Sem palavra, perde direção. Sem serviço, perde propósito. Sem descanso, perde estabilidade. Quando todos esses elementos se unem, a obra avança firme e harmoniosa. Lembre-se sempre de que você não é o arquiteto principal, apenas colabora com ele. A sua tarefa é obedecer, confiar e colocar cada tijolo em fé. A visão, o design e a força vêm de Deus. Ele não constrói ao acaso. Sabe quais áreas curar primeiro, quais muros reforçar e quais janelas abrir para que a luz entre na sua vida. E o mais lindo é que, embora agora você veja apenas andaimes e poeira de obra, ele já contempla a beleza da casa terminada. Deixe que Deus seja o arquiteto da sua nova vida. O design dele não falha, o tempo dele é perfeito, e o propósito dele é que a sua vida se torne um templo vivo onde habite a sua glória. Assim, em meio à tormenta, você descobrirá que não luta sozinho, porque cada tijolo colocado sob a direção dele te aproxima daquela calma eterna que ele prometeu aos que confiam no seu poder. 7. Viver a partir da calma que Deus te dá. A paz que Deus quer te dar não é uma emoção passageira, nem um sentimento que aparece e desaparece com as circunstâncias. É um estado espiritual profundo que se cultiva dia após dia como um jardim que precisa ser regado constantemente. Por isso a Escritura nos lembra em Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que guarda, que protege como uma muralha invisível, não surge por acaso. Ela se constrói como um hábito amoroso na tua caminhada diária com o Senhor. Viver em calma no meio da tormenta não significa que nunca sentirás ansiedade. Significa que aprendeste a treinar o teu coração para que, quando a inquietação aparecer, tua primeira reação seja correr a Deus em oração. Aqui entra o que poderíamos chamar de gatilhos de paz. São lembretes práticos que te ajudam a responder com fé em vez de te deixar levar pelo medo. Por exemplo, se sinto ansiedade, então oro Filipenses 4, 6 ao 7. Se sinto preocupação com o futuro, então me lembro de Mateus 6,34, onde Jesus diz: Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Esses pequenos atos automáticos transformam a fé em disciplina concreta e, pouco a pouco, treinam a tua mente para permanecer em calma. Assim como cuidas do teu corpo com uma boa alimentação, também deves cuidar da tua mente com uma dieta espiritual. Se constantemente alimentas tua alma com ruído,
com notícias negativas, com pensamentos de derrota, será muito difícil sustentar a paz que Deus quer te dar. Mas se reduzes esse ruído e aumentas o tempo na palavra, tua mente começará a ser transformada. Lembra-te do que diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação acontece quando escolhes o que deixas entrar em tua mente. Menos distrações do mundo, mais palavra de Deus, menos vozes de temor, mais promessas de esperança. Tua conversa interior também precisa ser redimida. Muitas vezes, o maior ruído não vem de fora, mas da voz interna que repete mentiras. Você não pode, você não vai sair dessa, Deus se esqueceu de você. Para viver na disciplina da paz, precisa substituir essas frases pela verdade da palavra. Quando a voz do medo disser, você está sozinho, responde com Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando a culpa tentar gritar, responde com Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a conversa que constrói calma no teu coração. Falar contigo mesmo a partir da verdade de Deus e não do engano do inimigo. A gratidão é outro músculo espiritual que fortalece a paz. Não se trata de sentir gratidão apenas quando tudo vai bem, mas de exercitá-la como disciplina mesmo no meio da tormenta. Quando agradeces, teu foco muda do que falta para o que já tens, do que te preocupa para o que Deus já fez por ti. É como acender uma luz no meio da escuridão. Quanto mais práticas a gratidão, mais forte se torna o teu espírito e menos espaço dás à ansiedade. Por isso, a palavra une oração com ação de graças, porque agradecer abre a porta para que a paz de Deus entre e habite no teu interior. A paz, então, não é algo passivo. É um músculo que se treina, um jardim que se rega, uma fonte que se cuida para que continue fluindo. Jesus explicou isso com outra imagem em João 15, permanecer na videira. Se permanecemos nele, sua vida flui em nós, e com ela sua paz. Permanecer é uma disciplina diária. Orar mesmo sem vontade, ler mesmo sem entender tudo, agradecer mesmo sem ainda ver a resposta. Esse permanecer constante faz com que a calma divina se torne um estilo de vida, não um brilho ocasional. Um método simples para treinar essa disciplina da paz é estabelecer 4 momentos diários de conexão com Deus. Pela manhã, começa com gratidão. Antes de olhar o telefone, agradece por um novo dia. Ao meio-dia, faz uma pausa de oração. Tira alguns minutos para entregar tuas preocupações ao Senhor. À tarde, faz um exame. Revisa como respondeste durante o dia e devolve teu coração à calma. À noite, pratica a entrega. Solta em oração tudo o que ficou pendente e descansa confiando que Deus continua agindo enquanto dormes. Esses pequenos hábitos, sustentados com amor, são tijolos que constroem uma muralha de paz ao redor do teu coração. Quero que vejas assim: a disciplina da paz não é mais um peso, é um ato de amor próprio espiritual. Assim como alimentas teu corpo e o cuidas, também tua alma merece ser cuidada. E quando aprendes a cuidar da paz que Deus te dá, não apenas tu és abençoado, mas também os que te cercam percebem essa calma e encontram refúgio no teu exemplo. Porque a paz cultivada em segredo se transforma em testemunho público do poder de Deus. Hoje, o Senhor te lembra que não estás sozinho, que no meio da tormenta podes viver a partir da calma que Ele mesmo deposita em teu interior. Mas essa calma precisa ser treinada, cuidada e fortalecida. Se permaneceres fiel no pouco, se escolheres uma e outra vez orar em vez de te preocupar, agradecer em vez de reclamar, falar verdade em vez de medo, descobrirás que teu coração se torna um jardim de paz que nem as tormentas mais fortes poderão destruir.
Porque a paz de Cristo não depende do que acontece fora, depende daquele que habita dentro de ti. 8. Redescobrir a sua verdadeira identidade em Deus. Há momentos em que a tormenta não apenas derruba o que você faz, mas também o que acreditava ser. É como se de repente você olhasse no espelho e já não reconhecesse o seu reflexo, porque a sua identidade estava sustentada em conquistas, em papéis, em títulos ou em relacionamentos que agora se desfizeram. No meio dessa confusão, Deus se aproxima para lhe recordar aquilo que nunca muda. Você é seu filho. Você é sua filha amada. O seu valor não depende do que alcançou, nem do que perdeu, nem dos erros cometidos, mas do amor eterno com que ele o formou. Isaías 43, verso 1, declara com ternura e poder: Não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando a sua identidade esteve sustentada no desempenho, o colapso é sentido como a perda de si mesmo. Se sempre se viu como o forte, o capaz, o que podia com tudo, quando já não consegue mais, sente que não vale nada. Se a sua identidade esteve ancorada em ser bem-sucedido, reconhecido ou aceito, ao não alcançar isso, sente que desaparece. É necessário nomear essa perda para curá-la. Esse eu, construído sobre expectativas humanas, precisa ser reconhecido como frágil. Não se trata de negar a dor, mas de validá-la. Há um luto pelo eu que já não existe, e Deus permite que você o atravesse não para destruí-lo, mas para revelar quem você realmente é nele. O luto pela identidade perdida pode doer tanto quanto perder uma pessoa, porque de certo modo morre uma versão de você mesmo. Mas nesse vazio, o Senhor traz consolo, recordando-lhe os nomes que Ele lhe dá. Onde antes você ouvia etiquetas como fracassado, culpado ou insuficiente, Deus o chama de amado, perdoado, escolhido. Assim como o pai do filho pródigo o recebeu de braços abertos, sem recriminar-lhe os erros, assim também o Pai Celestial o reveste novamente de dignidade, coloca um anel em sua mão e sandálias em seus pés. Não importa o que você tenha feito, nem o que tenha perdido. O que define a sua vida não é o seu passado, mas o amor do Pai que nunca mudou. A Bíblia nos mostra exemplos claros de como Deus transforma identidades. Jacó, que significava suplantador, foi renomeado Israel depois de encontrar-se com Deus face a face. Essa mudança de nome não foi apenas simbólica, foi a afirmação de um novo propósito. Da mesma forma, quando você se encontra com o Senhor no meio da tormenta, Ele lhe recorda que o seu nome está gravado em seu coração. Você não é a soma dos seus erros, nem a sombra do que perdeu. Você é alguém redimido e chamado a caminhar em dignidade. O mais belo dessa identidade é que ela não depende das circunstâncias. Antes que as suas conquistas existissem, você já era filho. Depois que as perdas aconteceram, você continua sendo filho. A identidade que Deus lhe dá é anterior e posterior a tudo o que você atravessa. Isso significa que não importa se hoje você se encontra no mais alto ou no mais baixo, a sua essência permanece intacta. Você é amado por Deus. E esse amor não oscila como as emoções humanas. É inquebrantável, eterno e fiel. Quero validá-lo pastoralmente. Você não é o que perdeu. Você não é o que fez de errado. Você não é o fracasso que o atormenta. Você é quem Deus diz que você é. Se a tormenta lhe tirou posições, dinheiro, amizades ou reputação, isso não toca o mais profundo do seu ser. Isso pode doer e é válido chorar. Mas a sua verdadeira identidade está a salvo nos braços do Pai. E quando você aceita essa verdade, a calma divina começa a restaurar o seu interior, porque já não precisa lutar para provar o seu valor, simplesmente recebe o amor que sempre esteve ali. Uma prática simples que pode ajudá-lo é repetir declarações identitárias a cada dia. Diante do espelho, diga em voz alta: sou filho amado de Deus, sou filha amada do Pai. Sou perdoado, sou chamado,
Sou sustentado pela sua graça. Essas palavras não são um auto-engano, são a verdade da Escritura aplicada à sua vida. Cada vez que você as declara, lembra à sua mente e ao seu coração aquilo que o inimigo quer que esqueça. E pouco a pouco, a sua identidade se reafirma, a sua autoestima é curada e a sua confiança se enraiza não no que você faz, mas no que você é em Cristo. O espelho que reflete a verdade já não é o das suas conquistas, nem o da opinião dos outros, é o espelho da palavra de Deus. Quando a tormenta passar e você olhar para trás, não serão as perdas que o definirão, mas o amor que o sustentou. E então poderá caminhar de cabeça erguida, não por orgulho, mas pela dignidade restaurada que provém do Pai. Hoje Deus lhe diz: meu filho, minha filha, não lute apenas para provar quem você é. Na tormenta, eu sou a sua calma. Confie no meu poder, porque a sua identidade não se perdeu. Sempre esteve segura no meu amor. Essa é a verdade que cura, a que liberta e a que lhe dará forças para viver cada dia com a certeza de que você é profundamente amado. 9. Viver a esperança que Deus te promete. A esperança que Deus te oferece não é uma ilusão passageira, nem um otimismo vazio que depende de como estão as circunstâncias. É uma força espiritual viva, uma certeza que se encarna na vida diária e que transforma a maneira como você caminha em meio à tormenta. Romanos 4,18 nos lembra como Abraão creu em esperança contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações. Ele não tinha provas visíveis, mas viveu como se a promessa já estivesse cumprida. Essa é a esperança encarnada. Agir hoje com a confiança de que Deus já está operando no seu futuro. Há uma grande diferença entre uma esperança passiva e uma esperança ativa. A passiva espera sem se mover, de braços cruzados, resignada a ver se algo muda. A ativa, e ao contrário, move-se na direção do que Deus prometeu, ainda que não haja sinais visíveis. É como um agricultor que planta no inverno, quando a terra parece dura e sem vida. Ele não faz isso porque já vê os frutos, mas porque confia que a primavera chegará. Assim também a esperança em Cristo nos impulsiona a semear oração, obediência e fé, mesmo quando ainda não vemos a colheita. Para encarnar a esperança, você precisa alimentá-la com palavras, com pessoas e com conteúdos que a fortaleçam. Se você constantemente ouve vozes que apagam a sua fé, pouco a pouco o seu coração se encherá de dúvida. Mas se você escolhe se cercar de promessas bíblicas, de irmãos na fé que o animem, de testemunhos que recordem a fidelidade de Deus, o seu espírito permanecerá firme. É o que poderíamos chamar de higiene espiritual. Cuidar do que você deixa entrar na sua mente e no seu coração. Assim como você limpa o corpo todos os dias, também deve filtrar as vozes internas e externas que tentam apagar a sua esperança. A Bíblia nos mostra imagens poderosas de esperança encarnada. Abraão saía para olhar as estrelas, e cada uma era um lembrete do que Deus lhe havia prometido, mesmo quando ele ainda não tinha um filho. Ana, antes de ver cumprido o seu desejo, cantou ao Senhor com alegria, porque confiava na sua fidelidade. Essas ações são mais que símbolos, são atos concretos que transformam a espera em adoração. O mesmo você pode fazer. Cantar antes de ver a vitória, agradecer antes de receber a resposta, preparar espaço na sua vida como se a promessa já estivesse cumprida. É como uma mulher grávida que decora o quarto do bebê antes mesmo de tê-lo nos braços. Sua ação revela que a esperança já faz parte do seu presente. Deus convida você a viver dessa maneira, a esperar com alegria, mesmo que não veja sinais. Porque a esperança não depende de evidências imediatas, mas do caráter fiel daquele que prometeu. Hebreus 10:23 diz com clareza: mantenhamos firmes, sem vacilar, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não se trata de quanto você pode sustentar, mas de quão seguro é o Deus que sustenta as suas promessas. Quero validar você
pastoralmente. É normal que a espera doa. É natural que às vezes você se pergunte quanto ainda falta. Mas mesmo no meio dessa tensão, você pode escolher esperar com uma confiança ativa. Deus não zomba da sua fé. Cada lágrima que você semeia em esperança se transformará em fruto abundante. O Salmo 126, verso 5 afirma: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Por isso, não subestime esses momentos em que você ora cansado, em que agradece sem vontade, em que obedece sem ver. Tudo isso são sementes de esperança que cedo ou tarde germinarão. Uma prática concreta que pode ajudar você é fazer uma lista semanal de sementes de esperança plantadas. Escreva quais ações você realizou, como se já cresce na promessa. Pode ser algo pequeno. Orar por alguém todos os dias. Preparar um projeto confiando que Deus abrirá a porta. Escrever um agradecimento pelo que ainda não vê. Essa lista não será apenas um registro, também será um testemunho que fortalecerá a sua fé quando você olhar para trás e ver como Deus foi respondendo em cada etapa. Pense na sua vida como um terreno fértil. Cada palavra de fé, cada oração, cada ato de obediência é uma semente que você semeia. Ainda que a terra pareça seca, o Espírito Santo está operando debaixo da superfície. E chegará o tempo em que você verá os brotos verdes da fidelidade divina se levantando diante de você. Essa é a esperança encarnada. Não esperar sentado, mas semear ativamente confiando que a colheita virá. Hoje, Deus lembra você de que na tormenta você não está abandonado, mas sustentado pelo seu poder. A esperança não é apenas uma ideia, é um estilo de vida. É viver como se o prometido já estivesse em suas mãos, porque você sabe que a sua palavra nunca falha. Assim, a esperança deixa de ser um sentimento frágil e se transforma em uma força que o impulsiona a caminhar cada dia com calma, confiança e alegria, mesmo em meio à tormenta. Passos de fé, sem ver o mapa completo. Caminhar em confiança com Deus não significa ter todas as respostas, nem ver o mapa completo da sua vida. Significa dar o próximo passo, ainda que o seu coração trema, porque você sabe que o guia nunca erra. O Salmo 37, verso 23 nos lembra: pelo Senhor são confirmados os passos do homem, e ele se agrada do seu caminho. Não diz que Deus mostra todo o percurso, mas que ordena passos. Isso implica que a vida de fé se constrói dia após dia, passo após passo, obediência após obediência. Você não precisa ver a meta, só precisa confiar em quem o conduz. Imagine uma lanterna no meio da noite. Ela não ilumina quilômetros, apenas alguns metros à sua frente. Mas essa luz é suficiente para não tropeçar, para avançar com segurança na escuridão. Assim, age Deus com você. Nem sempre Ele lhe dá o mapa inteiro, mas Ele lhe dá a luz necessária para o próximo passo. E ainda que a sua mente queira saber tudo de imediato, Ele o convida a descansar na sua direção. A sua parte é obedecer, mesmo quando o caminho não estiver totalmente claro. Às vezes, pensamos que a fé verdadeira consiste em dar passos enormes, radicais e seguros. Mas diante de Deus, um passo pequeno dado com confiança sincera tem mais valor do que um salto grande movido pelo orgulho. Talvez hoje o seu passo seja algo simples: perdoar alguém, começar a orar novamente, abrir a Bíblia, pedir ajuda, falar com sinceridade. Pode parecer pouco, mas cada pequeno passo de fé abre a porta para que Deus ordene os seguintes. O reino de Deus avança na obediência cotidiana, não em espetáculos grandiosos. Quero falar com você de coração pastoral. O que é que Deus está pedindo de você hoje? Não amanhã, não dentro de 5 anos, mas hoje. Talvez o que você ouça no seu espírito não seja confortável, talvez o faça tremer. Mas lembre-se, a obediência trêmula ainda é obediência válida. Deus não espera que você caminhe com passos firmes como se fosse um gigante. Ele espera que você caminhe confiando, ainda que com medo.
O importante não é a força dos seus pés, mas a direção do seu olhar. E quando o seu olhar está posto nele, ainda que tropece, você continua avançando rumo ao seu propósito. O espelho da sua vida já está refletindo o que Deus está fazendo. Observe as áreas onde Ele já trabalhou, onde Ele já o sustentou, onde Ele já o surpreendeu com a sua fidelidade. Isso é evidência de que Ele continuará guiando. O mesmo Deus que o ajudou ontem é o que ilumina hoje o seu caminho. Se você pensar bem, já deu passos de fé antes, sem ver o resultado completo. E mesmo assim, Ele nunca o soltou. Isso é prova de que você pode confiar agora mais uma vez. Olhe o exemplo de Abraão. A carta aos Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia, confiando que Deus o guiaria. Ou pense nos israelitas no deserto que avançavam guiados pela nuvem de dia e pelo fogo de noite. Eles não sabiam qual era a rota exata, mas confiavam na presença que os conduzia. Assim também você. Não precisa conhecer todo o caminho, só precisa conhecer o guia. E se a sua presença vai adiante de você, ainda que não entenda o processo, pode caminhar em paz. O medo de errar pode paralisar você. A mente começa a analisar cada cenário, a perguntar: o que vai acontecer se eu errar? Mas a fé não elimina a prudência. A fé elimina a paralisia. Não se trata de lançar-se sem discernimento, mas de caminhar passo a passo, confiando que Deus aprova o seu caminho. Mesmo se você errar, a sua graça pode redirecionar você. Ele não é um juiz esperando o seu erro, é um pastor que corrige a sua rota com amor. Uma prática que pode ajudá-lo é perguntar-se a cada semana: qual é o meu próximo passo de obediência? Escreva e coloque em ação. Não espere pela estratégia completa. Haja no que você já sabe que deve fazer. Esse ato simples mantém a sua fé viva e abre o caminho para o que vem. E enquanto avança, o seu testemunho se torna luz para outros. Quando alguém vê que você caminha em confiança, mesmo sem ter todas as respostas, encontra ânimo para também dar os seus próprios passos de fé. Hoje, Deus lembra você. Você não precisa lutar sozinho, não precisa ter tudo sob controle. Na tormenta, eu sou a sua calma. Confie no meu poder e dê o próximo passo. Não importa quão pequeno pareça, se você o der comigo, será suficiente para aproximar-se da vida que estou construindo para você. 11. Tornar-se luz para outros em crise. Quando Deus consola você em meio à sua tormenta, esse consolo não fica apenas em você. A obra de cura que Ele realiza na sua vida tem um propósito maior, que você mesmo se torne um canal de esperança para outros que atravessam lutas semelhantes. Assim, ensina a palavra em 2 Coríntios, verso 4, o qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que você recebe no secreto se multiplica quando compartilha. O seu processo de cura não é apenas seu, é uma ferramenta nas mãos de Deus para iluminar a vida de outros. Às vezes pensamos que precisamos estar completamente restaurados para poder falar, como se o ministério só fosse válido a partir da perfeição. Mas a verdade é outra. As suas cicatrizes são suas credenciais ministeriais. Elas não são sinal de derrota, são a prova de que você sobreviveu e de que Deus foi fiel. Um testemunho perfeito não conecta tanto quanto um testemunho autêntico. As pessoas não precisam ver uma vida imaculada. Precisam ouvir alguém que chorou como elas, que duvidou como elas, que sentiu medo como elas, e ainda assim descobriu que Deus estava ali, sustentando tudo. Esse testemunho se torna uma ponte de cura. Há um poder curador na vulnerabilidade. Quando você compartilha a sua história com honestidade, a sua fragilidade se torna um lugar seguro para o coração ferido de outro. É como uma vela que acende outra vela. A sua luz não se apaga ao doá-la, pelo contrário, se multiplica.
A sua dor transformada em esperança ilumina o caminho de alguém mais. Isso é o que se conhece como missão a partir da fragilidade. Um ferido que cura outro ferido. E nesse processo, o consolo se multiplica. Porque não é apenas a sua experiência que fala, é a fidelidade de Deus ressoando na sua história. Pense em um farol na costa. Ele não elimina a tormenta, mas guia os barcos para um lugar seguro. Assim também é o seu testemunho. Ele não tira a dor dos outros, mas mostra que sim, existe saída, que sim, existe refúgio, que sim, existe um Deus que acalma as tormentas. Cada vez que você compartilha o que Deus fez com você, torna-se um farol que direciona outros para a rocha firme. Quero encorajá-lo pastoralmente. Não espere estar perfeito para falar. Mesmo as suas feridas em processo podem curar mais do que as suas vitórias completas. A sinceridade abre portas que as aparências jamais abrirão. Às vezes alguém precisa ouvir de você. Eu também estive lá, e embora ainda esteja lutando, Deus me sustenta a cada dia. Isso tem mais poder do que um discurso cheio de fórmulas, porque transmite proximidade, humanidade e verdade. O ministério da consolação nem sempre acontece nos púlpitos nem nos grandes palcos. Muitas vezes acontece em uma conversa íntima, em um café compartilhado, em uma mensagem enviada no momento exato. Uma prática simples é se propor a ter pelo menos uma conversa semanal onde você compartilhe o seu processo com alguém em crise. Você não precisa de grandes palavras, basta abrir o coração e contar o que o Senhor tem feito em você. Essa semente de sinceridade pode acender fé na alma cansada de outro. O bonito desse desenho divino é que a comunidade se torna um espaço de cura mútua. Não se trata de aconselhamento vertical, onde um ensina de cima, mas de um consolo horizontal, de irmão para irmão, de irmã para irmã. É o peer-to-peer espiritual, um corpo que se cura a si mesmo porque cada membro compartilha o que recebeu de Deus. Isso cria uma comunidade viva, onde ninguém caminha sozinho, onde a vulnerabilidade não é motivo de vergonha, mas um presente que edifica a todos. Cada testemunho é como uma ponte construída sobre o abismo. A sua história de dor atravessada e de graça recebida se torna o caminho que alguém mais pode usar para não cair na desesperança. E quanto mais pontes se constroem na comunidade, mais caminhos seguros se abrem para os que vêm depois. As suas cicatrizes se tornam não apenas lembrança do que você passou, mas ferramentas para levantar outros. Hoje, quero lembrar você. A sua história importa, até mesmo as partes que doem. As suas lágrimas não foram inúteis, o seu processo não foi em vão. Deus está usando tudo para dar a você voz na vida de alguém mais. Assim como Paulo entendeu que a consolação recebida devia ser compartilhada, assim também você é chamado a transformar o que viveu em ministério de vida. Não lute sozinho, porque em meio à tormenta Deus é a sua calma. E enquanto você confia no seu poder, o seu próprio testemunho será luz que guiará outros para a paz que só Cristo pode dar. 12. Construir uma vida nova sobre a rocha. Construir a sua vida sobre a rocha não é apenas uma decisão pessoal para hoje, é uma semeadura que impacta gerações que talvez você nunca conheça em pessoa. O que você faz na sua intimidade com Deus, a sua obediência diária e a sua fidelidade em meio à tormenta, não ficam apenas em você. Tornam-se um legado espiritual que outros herdarão. Isaías 58, verso 12 diz: E os teus edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de geração em geração. Isso significa que a sua vida pode ser parte de uma corrente eterna de construção, onde a sua fé hoje se converte em fundamento para os que virão amanhã. Construir sobre a rocha garante permanência além do seu tempo de vida. Tudo o que edificamos sobre a areia, as conquistas humanas, os títulos, as riquezas sem propósito eterno, desmorona com o passar dos anos. Mas o que está firmado em Cristo permanece. Jesus ilustrou isso em Mateus 7:24.
O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, e quando vêm os ventos e as águas, a casa permanece firme. Essa não é apenas uma lição individual, também é geracional. Uma casa sólida não protege apenas o construtor, protege toda a sua família e os que nela habitarão depois. Por isso, Deus não quer que você pense apenas no imediato. Ele o convida a ter uma visão de 50 anos, a imaginar o que você deixará como herança espiritual. Quais memórias de fé marcarão os seus filhos e netos? Qual legado ficará na sua comunidade pela forma como você viveu hoje? A fidelidade no pequeno, uma oração constante, um ato de perdão, um passo de obediência, são tijolos que constroem um muro que protegerá outros. Talvez você nunca veja todo o fruto, mas a sua fidelidade abrirá caminhos que os seus descendentes percorrerão. Pense nas catedrais antigas, que levavam séculos para serem construídas. Os primeiros construtores sabiam que não veriam o edifício terminado, mas colocavam cada pedra com amor, sabendo que o faziam para as gerações futuras. Assim também é a vida espiritual. O que você edifica hoje em oração, na palavra, em obediência, talvez não desfrute totalmente, mas será um refúgio para os que vierem depois. A sua fé se torna uma árvore que dará sombra aos seus netos espirituais, em fundamentos de cidade antiga, sobre os quais outros poderão viver em paz. A sua vida precisa de uma regra espiritual que não seja apenas individual, mas também familiar e comunitária. Uma estrutura que assegure que a sua fé não se apague com você, mas que seja transmitida. Essa regra pode incluir tempos de oração em família, leituras bíblicas compartilhadas, hábitos de generosidade e serviço que marquem os mais pequenos. Quando você transmite essas práticas, não ensina apenas com palavras, mas constrói com exemplo. E essas práticas tornam-se sementes que germinarão em outras vidas muito depois da sua. Cada obediência diária, por mais simples que pareça, está construindo algo eterno. Perdoar hoje abre espaço para que os seus filhos aprendam a perdoar amanhã. Orar hoje em silêncio pode ser o motivo pelo qual alguém da sua família seja sustentado no futuro. Decidir caminhar em integridade, mesmo quando ninguém o vê, está levantando fundamentos que resistirão à pressão do tempo. A fidelidade de hoje sempre tem um eco geracional. Neemias entendeu esse princípio quando reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele não o fez apenas por sua geração, mas para que os que viessem depois pudessem habitar em uma cidade protegida. Assim também você, quando decide obedecer a Deus em meio à tormenta, está levantando muros espirituais para que outros encontrem refúgio. O que hoje parece uma pequena pedra colocada em obediência, amanhã será um muro que sustentará a sua família, a sua comunidade, as suas gerações. Quero animá-lo com ternura pastoral. A sua fidelidade importa, ainda que pareça invisível. Você não constrói apenas para si, constrói para os que virão. A sua oração de madrugada, o seu serviço silencioso, a sua renúncia ao orgulho, são tijolos na edificação de um legado eterno. Talvez você não perceba agora, mas um dia, os seus filhos ou até pessoas que você nunca conhecerá caminharão seguros, porque você escolheu permanecer em Cristo. Hoje Deus lembra a você que a tormenta que enfrenta não define a sua história, mas a sua fidelidade em meio a ela pode abençoar gerações inteiras. Ele o convida a construir sobre a rocha, não apenas uma vida pessoal, mas um legado eterno. Faça da sua obediência um testemunho transmissível, de modo que o que outros herdem de você não sejam apenas bens materiais, mas uma herança espiritual que os sustente em suas próprias tormentas. Porque quando você edifica sobre Cristo, a sua vida se torna um farol que continuará brilhando muito depois que você já não estiver aqui. 13.
o impacto eterno da sua fidelidade em crise. Quando você passa por uma crise, a primeira coisa que vê é a dor imediata, a prova presente, a tormenta que parece não ter fim. Mas Deus te convida a levantar o olhar e ver além do momento. O que hoje parece um sofrimento isolado, em suas mãos se transforma em semente de bênção que impactará gerações que ainda não nasceram. Gênesis 22, versos 17 e 18, expressa isso com uma promessa a Abraão. Certamente te abençoarei, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Sua fidelidade em uma prova concreta, estar disposto a entregar Isaque, se tornou raiz de bênção eterna. Assim também a sua fidelidade em meio à tormenta não morre no seu presente, mas floresce em um futuro que você nem sequer pode imaginar. A crise se converte em uma escola de caráter eterno. Não é um obstáculo sem sentido, é uma formação que prepara o seu coração para deixar um legado. Cada vez que você escolhe confiar em Deus quando não entende nada, cada vez que solta o controle e decide descansar em seu poder, está semeando uma semente que dará fruto na vida de outros. A fidelidade não se mede apenas em vitórias visíveis, mas nos momentos ocultos em que você decide permanecer de pé, mesmo tremendo. Essas decisões silenciosas se tornam raízes profundas que sustentarão aqueles que virão depois de você. A fidelidade no pequeno sempre abre a porta para o grande. Talvez hoje a sua obediência pareça insignificante. Uma oração em lágrimas, uma palavra de perdão, um gesto de fé em meio ao cansaço. Mas esses pequenos atos são sementes espirituais que crescerão em florestas de bênção. O Salmo 126, verso 5 assegura: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Não será apenas você quem colherá, mas também os seus filhos, os seus netos, pessoas que talvez você nunca conhecerá, mas que serão alcançadas pelo fruto da sua perseverança. Imagine uma semente enterrada na terra. Parece que morreu, que desapareceu na escuridão. Mas com o tempo, brota, se torna uma árvore, e essa árvore dá sombra a gerações que nunca conheceram o semeador. Assim é a sua fidelidade em crise. Ainda que hoje você só veja terra e lágrimas, o que está semeando florescerá em alegria para outros. A sua vida é como uma carta que se escreve hoje e será lida décadas depois. As suas lutas atuais se transformam em testemunhos que um dia alguém lerá e receberá consolo. A sua fé em meio à dor é como uma luz que, ainda pequena, se projeta até alcançar as estrelas. Olhe para o exemplo de Moisés. Embora não tenha entrado na terra prometida, sua obediência preparou o caminho para que o seu povo o fizesse. Ou pense em Abraão, que morreu sem ver o cumprimento total da promessa, mas sua fé abriu uma linhagem que abençoa até hoje. O mesmo acontece com você. A sua história não termina no que você vê, mas se prolonga no que Deus continua fazendo através da sua fidelidade. Essa é a perspectiva eterna. Entender que o seu sofrimento presente não é apenas para você, mas um investimento que Deus multiplica em gerações futuras. Quero te validar pastoralmente. A sua dor não é inútil. Pode ser que agora você sinta que tudo está desmoronando, que nada faz sentido. Mas no céu está sendo escrita uma história maior. Cada lágrima que você entrega a Deus se torna rega para uma colheita futura. Cada silêncio em oração, cada noite em que você decide confiar em vez de desistir, está edificando algo eterno. Você não constrói apenas para si, está levantando caminhos pelos quais outros caminharão com firmeza. Uma prática que pode te ajudar é escrever uma carta ou uma oração semanal dirigida às gerações futuras. Não importa se você tem filhos ou não, o importante é semear palavras que transcendam o seu tempo. Escreva o que Deus te ensinou em meio à tormenta, o que descobriu da sua fidelidade, o que aprendeu sobre confiar em seu poder.
Ainda que essas cartas nunca sejam lidas em vida, são atos proféticos que declaram: a minha fé não morre comigo, se prolonga nos que virão. O seu legado eterno não se define pelo que você acumula em bens ou reconhecimentos, mas pela fidelidade com que atravessou as suas crises. Deus transforma o seu sofrimento em semente, a sua prova em herança, a sua fraqueza em testemunho que multiplicará a esperança. E quando chegar o dia em que você olhar para trás, desde a eternidade, verá que cada passo de fé que deu em meio à tormenta se tornou um rio de bênção que fluiu muito além da sua vida. Hoje, Deus te diz: a sua fidelidade importa, a sua perseverança tem peso eterno, a sua dor presente está escrevendo uma história que abençoará pessoas que ainda não existem. Não lute sozinho, porque em meio à tormenta, eu sou a tua calma. E o que você semeia hoje em lágrimas, florescerá amanhã em gerações de alegria. 14. Quando as feridas são muito profundas para curar sozinhas. Há feridas tão profundas que o tempo por si só não consegue curar. Golpes na alma que vêm de traições, perdas familiares, abusos, rejeições ou traumas que parecem ter marcado cada canto do seu coração. Às vezes, você tenta seguir em frente, aparentar que já passou, mas no fundo sabe que existe uma ferida aberta que ainda dói. A boa notícia é que você não está sozinho nesse processo. O Salmo 147, verso 3 diz: Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Deus é o grande médico da alma, especialista naquilo que nenhum ser humano pode restaurar. O primeiro passo para a cura é nomear o trauma sem se revitimizar. Reconhecer o que aconteceu não significa reviver a dor para se destruir outra vez, mas sim dar um nome para que deixe de governar em silêncio. Muitas vezes, escondemos essas feridas debaixo de camadas de silêncio porque acreditamos que, se não falarmos delas, desaparecerão. Mas ao escondê-las, apenas aprofundamos a dor. Deus te convida a trazer essas feridas para a luz da sua presença, não para te expor, mas para te libertar. Nomear a sua ferida diante dele é como abrir o prontuário no hospital da alma. O médico precisa ver a ferida para começar a tratá-la. Depois vem a validação do luto. Algumas perdas são tão grandes que não podem ser processadas em poucos dias. Há lutos prolongados, lutos complexos que exigem tempo, lágrimas e acompanhamento. E Deus não minimiza a sua dor. Ele não diz: você já deveria ter superado isso, mas se senta com você no vale e diz: chore nos meus braços, eu estou aqui. A Bíblia nos mostra um Jesus que chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Aquele choro foi validação de que a dor humana é real e merece ser acompanhada. Assim também, o seu luto não é desprezado por Deus, ele o envolve com ternura. É importante lembrar que a cura é progressiva. Algumas feridas cicatrizam rápido, como um pequeno corte. Outras exigem um processo longo, com cuidados, com limpezas, com curativos, que precisam ser trocados dia após dia. O bom samaritano tratou do ferido da parábola, enfaixando suas feridas e levando-o a um lugar de recuperação. Não foi um milagre instantâneo, foi um processo de cuidado constante. Assim também Jesus age no seu coração. Às vezes cura de forma imediata, mas muitas vezes escolhe te curar pouco a pouco para que você aprenda a depender dele em cada passo. O processo pode parecer lento, mas é seguro, porque a graça vai fechando cada dia um pouco mais essas feridas. O seu coração precisa ouvir isto: não existe ferida profunda demais para Deus. Talvez o que você viveu tenha sido tão duro que você pense: ninguém pode entender isso. Mas Deus entende, e mais do que entender, Ele tem o poder de curar o que parece impossível. Jesus curou cegos de nascimento, paralíticos de anos, leprosos rejeitados por todos. E Ele continua sendo o mesmo hoje. Se pôde com eles, pode com a sua história também.
A magnitude do seu trauma não intimida o médico divino. Um passo prático que você pode dar é ter um encontro semanal específico para entregar essas feridas em oração de cura. Busque um momento a sós com Deus. Imagine-se entrando no hospital dele e que ele mesmo está ao seu lado como cirurgião da alma. Diga com sinceridade: Senhor, esta é a minha ferida, aqui eu a entrego, toca onde eu não posso. Você pode até escrever em um caderno o que sente e depois orar aquilo como se fosse uma carta dirigida a ele. Essa prática constante é como fazer uma terapia espiritual com um médico que nunca falha. Quero te dizer algo muito pastoral. Não tenha medo da sua fragilidade. O mundo pressiona você a ser forte o tempo todo, mas Deus se especializa em curar o que está quebrado. Se o seu coração está em 1000 pedaços, Ele não o despreza. Ele o toma com cuidado, como um oleiro que junta os fragmentos para refazer um vaso novo e mais belo que o anterior. A fragilidade não é o fim da sua história. É o começo da obra-prima que Deus quer revelar em você. Nos vales mais escuros, quando parece que ninguém entende e que ninguém pode ajudar, lembre-se de que o pastor caminha com você. O Salmo 23, verso 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não sai do vale sozinho, sai acompanhado. E essa companhia é o que faz a diferença entre ficar preso na ferida ou sair curado. Hoje o Senhor te lembra: a sua ferida não é grande demais para mim. Eu trato das suas chagas, eu acompanho o seu luto, eu restauro o que parece impossível. No meio da tormenta, não lute sozinho. Deixe que o meu poder e a minha ternura façam o trabalho que as suas forças não conseguem. E enquanto caminha nesse processo, você descobrirá que a sua ferida não apenas será curada, mas se tornará parte do seu chamado. Porque aqueles que conheceram o consolo profundo do grande médico se transformam em instrumentos de consolo para outros. A sua cura pessoal será a plataforma para levantar muitos mais. 15. O teu propósito específico depois da crise. Quando você olha para trás e observa a tormenta que atravessou, talvez pense que foi um acidente, um desvio na sua história ou um tempo perdido. Mas em Cristo, não existem experiências inúteis. Cada lágrima, cada queda, cada silêncio doloroso fez parte de uma escola divina. E dessa escola nasce um chamado único que somente você pode cumprir. Efésios 2, verso 10, afirma com poder: Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O teu propósito não começou depois da crise, já estava escrito desde antes. Mas a tormenta foi a oficina onde Deus forjou o teu coração para caminhar nesse chamado com maturidade e autoridade. A presença de Deus esteve com você em todo o processo, inclusive nos momentos em que sentia que Ele estava ausente. Se hoje você olha para trás, pode reconhecer pegadas divinas em meio à sua dor. Palavras que chegaram no momento exato, pessoas que foram refúgio, portas que se fecharam para livrá-lo de um dano maior. Esse exercício de revisitar o teu caminho com gratidão é como acender uma bússola interior. Você começa a ver como o Senhor tomou cada fragmento da sua história para alinhar você a um norte específico. A gratidão não apaga a ferida, mas a ressignifica. O que antes parecia ruína, agora você enxerga como fundamento para um futuro em Cristo. O exame honesto do que você viveu mostra a transformação que aconteceu dentro de você. Antes da tormenta, talvez você confiava na sua própria força. Hoje sabe que depende do poder de Deus. Antes buscava a aprovação humana, agora a sua segurança está na voz do Pai. Essa revisão faz parte do teu discernimento vocacional. O que você aprendeu em crise aponta para o que está chamado a entregar ao mundo. Como Paulo, cuja história de perseguidor o transformou em apóstolo aos gentios, a tua própria cicatriz se converte em tua credencial ministerial. O que outros veem como fraqueza, Deus usa como autoridade.
Também há um espaço para o arrependimento sincero. Todos, em meio à tormenta, resistimos ao processo. Duvidamos, reclamamos, às vezes fechamos o coração à graça. Reconhecer isso não condena você, liberta. O arrependimento abre espaço para que o Espírito Santo purifique as tuas motivações e lance você ao propósito sem correntes do passado. É como deixar para trás uma bagagem desnecessária antes de iniciar a viagem. A crise não foi para destruir você, mas para aliviar a tua carga e equipar você somente com o essencial. O propósito específico emerge justamente nas áreas em que você foi ferido e curado. Se sofreu rejeição, o teu chamado pode ser restaurar dignidade a outros. Se conheceu solidão, a tua missão talvez seja acompanhar quem está só. Se foi levantado da ruína, a tua voz se transformará em esperança para os que se sentem perdidos. Ninguém mais tem a tua história. E exatamente isso faz de você único em Cristo. A tua dor redimida torna-se uma ferramenta de que outros precisam. O que te quebrou se transforma na linguagem que você usa para curar. Imagine uma bússola que sempre aponta para o norte verdadeiro. Assim é o Espírito Santo dentro de você, ainda que se mova, ainda que se perca. Ele sempre redireciona você para a missão para a qual foi criado. Você não precisa ter todo o mapa, apenas a certeza de que a tua bússola interior, a voz de Deus, aponta na direção correta. Moisés foi chamado no deserto porque conhecia o deserto. Paulo foi enviado aos gentios porque entendia o seu mundo, e você será enviado a um terreno que a tua própria história capacita você a alcançar. Quero confirmar pastoralmente. Ninguém mais pode fazer o que você está chamado a fazer. A tua história não é um erro, é a tua formação. As tuas cicatrizes não são vergonha, são a tua carta de apresentação. Quando compartilhar o que viveu, outros reconhecerão em você não apenas alguém que sobreviveu, mas alguém que foi transformado e agora tem autoridade para guiar. Essa é a comissão apostólica que Deus entrega a você. Não fale a partir de teorias, fale a partir do vivido. Não sirva a partir da perfeição, sirva a partir da redenção. Uma prática espiritual que pode ajudar você é realizar um exame semanal de discernimento inspirado na tradição inaciana. Pergunte-se, onde experimentei mais a presença de Deus nesta semana? O que me gerou vida e paz? O que me roubou a calma e me afastou dele? O que Deus está me pedindo hoje como próximo passo concreto na minha missão? Esse exercício não apenas traz clareza, mas mantém o teu coração afinado à voz do Senhor, que continua guiando o teu propósito. Hoje Deus lembra a você que a tua crise não foi acidente, foi escola, que a tua tormenta não foi perda, foi treinamento, e que o teu chamado único não se descobre apesar da tua história, mas através dela. Não lute sozinho, confie que em meio à tormenta eu sou a tua calma, diz o Senhor. E a partir dessa calma, levante-se para caminhar no propósito eterno que somente você pode cumprir em Cristo. Durante estas 15 etapas você aprendeu a criar um santuário interior, a encontrar refúgio na tormenta, a escutar no silêncio, a entregar-se com confiança, a construir sobre fundamentos eternos, a disciplinar a sua paz, a redescobrir a sua identidade, a encarnar esperança, a caminhar por fé, a ser testemunho que cura, a construir geracionalmente, a projetar legado eterno, a curar feridas profundas e a discernir o seu chamado único. Lembre-se sempre desta verdade. Na tormenta da sua vida, Cristo não é apenas a sua calma, é o seu lar eterno. E desse lar inabalável, agora você sai para acalmar as tormentas de outros. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que esteja vivendo a sua própria tormenta. O seu testemunho pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para encontrar o seu refúgio em Cristo. Nos comentários, conte-nos qual das 15 práticas você vai implementar hoje. A sua decisão pode inspirar milhares que estão buscando o seu próximo passo de fé.